Eu nunca vou esquecer daquela madrugada. Era uma noite comum, como qualquer outra, e eu estava completamente exausta. Entre o trabalho e cuidar do Lucas, meu filho, tudo o que eu queria era um pouco de descanso. Eu já estava dormindo há algumas horas quando, de repente, o som do meu celular me despertou. Olhei no relógio, eram 3h15 da manhã. No primeiro momento, achei que fosse um alarme, ou talvez alguma notificação do trabalho, mas logo percebi que era uma ligação. O mais estranho era um número desconhecido. Mesmo assim, atendi, ainda meio sonolenta, e foi aí que tudo começou a desmoronar. A voz do outro lado da linha era de Lucas, mas algo estava errado. Ele parecia desesperado, apavorado, como se estivesse preso em algum lugar. Mãe, me ajuda. Eu estou perdido. Tá escuro. Eu estou com medo. Ele sussurrava. Meu coração disparou. E imediatamente eu pulei da cama. Meu primeiro instinto foi correr até o quarto dele. O que eu vi não fazia sentido. Lucas deveria estar dormindo. Quando entrei no quarto, a luz fraca do abajur iluminava o rosto tranquilo dele. Ele estava lá, exatamente como eu o deixei, dormindo profundamente, respirando de forma ritmada, sem nenhum sinal de perturbação. Meu corpo estava congelado de medo. Eu cheguei a me inclinar sobre ele, para ter certeza de que estava realmente ali. Aquela ligação, aquilo foi real. Eu sei que eu vi. Na manhã seguinte, eu tentei me convencer de que tudo aquilo não passava de um sonho. Talvez eu estivesse mais cansada do que imaginava. Ou quem sabe, foi algum tipo de alucinação causada pelo sono interrompido. Mas ao mesmo tempo, aquela voz, eu não conseguia esquecer o desespero nas palavras de Lucas, por mais que eu tentasse racionalizar. Algo dentro de mim não me deixava em paz. Olhei para o celular na esperança de encontrar algum registro da chamada. Nada, nenhum histórico de ligação. Não sabia se ficava aliviada ou mais perturbada por isso. O dia correu normalmente, ou pelo menos foi o que tentei fazer. Preparei o café da manhã para Lucas, o levei para a escola e depois segui para o trabalho. Tudo parecia estar no lugar. Lucas, claro, não tinha ideia do que aconteceu, então eu preferi não mencionar nada. Ele brincava como sempre, e eu tentei me agarrar a isso, como se aquilo fosse uma prova de que estava tudo bem. Mas conforme as horas passavam, aquela sensação de que algo estava errado só crescia. Pequenos detalhes começaram a me incomodar. De vez em quando, eu tinha a impressão de ouvir passos pela casa, leves e rápidos, mas sempre distantes. E à noite, enquanto Lucas dormia, senti como se estivesse sendo observada. A cada barulho ou sombra, eu me retesava. Tentei não dar importância. É só paranoia, eu dizia a mim mesma. Foi só um sonho, e por algumas horas isso me confortava, até que a próxima noite chegou, e com ela, uma nova ligação. Na noite seguinte, mal consegui pregar os olhos. Fiquei horas deitada, observando a escuridão do quarto, tentando relaxar, mas sempre alerta a qualquer som. Talvez eu estivesse esperando que algo acontecesse. E então, aconteceu. Era pouco mais de 3 da madrugada, quando o celular tocou de novo. Aquele som me arrepiou da cabeça aos pés, como se eu já soubesse o que esperar. Eu hesitei antes de atender, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo. Mais uma vez, o número era desconhecido. Atendi e dessa vez a voz do Lucas estava ainda mais assustada. Mãe, está frio aqui, eu não sei onde eu estou. Me busca, por favor. Era como se ele estivesse preso em algum lugar escuro, congelado de medo. Eu me senti impotente, sem saber o que fazer. No impulso, fui direto para o quarto dele. E claro, lá estava ele,
dormindo profundamente, assim como na noite anterior. Seu corpo pequeno e tranquilo, envolto no cobertor, como se nada estivesse acontecendo. Mas dessa vez, algo dentro de mim se partiu. Aquilo não podia ser só um sonho, uma alucinação. Eu sabia que havia algo muito errado. Voltei para o meu quarto, peguei o celular e fiquei olhando a tela por um tempo. Ainda não havia registro da chamada. Meu corpo inteiro estava em alerta e minha mente girava em busca de explicações. Será que alguém estava tentando pregar uma peça? Mas como explicaria a voz de Lucas tão nítida? Por um momento, me passou pela cabeça ligar para alguém, pedir ajuda. Mas quem acreditaria em mim? Eu mesma começava a questionar minha sanidade. O que me deixava ainda mais angustiada era a sensação de que aquelas ligações não iriam parar. Não, até que eu descobrisse o que estava acontecendo. Naquela noite, não dormi mais. Algo ou alguém estava tentando me avisar, e eu precisava descobrir o que era. Nos dias que se seguiram, tentei manter a calma, mas a inquietação dentro de mim não desaparecia. Pior ainda, comecei a perceber que Lucas estava diferente. De início, foram pequenos detalhes. Ele, que costumava ser uma criança animada e falante, agora estava mais calado, introspectivo. Não brincava como antes, e até seus olhos pareciam sempre perdidos em algum ponto distante. Tentei conversar com ele sobre isso. Perguntei se ele estava bem, se algo o estava incomodando, mas ele sempre respondia de forma vaga. Só estou cansado, mãe, ele dizia, sem olhar diretamente para mim. Não queria forçá-lo a falar, mas algo no seu tom me deixava com um nó no estômago. Uma noite, ele acordou chorando, dizendo que tinha tido um pesadelo. Corri para o quarto dele e o encontrei sentado na cama, os olhos arregalados, o corpo tremendo. Quando o abracei, ele sussurrou, quase sem voz: Eu tava perdido, mãe, num lugar escuro. Eu gritava, mas você não me ouvia. Meu coração quase parou. Aquelas palavras eram exatamente o que eu ouvi nas ligações. Era como se Lucas estivesse preso em algum tipo de pesadelo constante, e eu não sabia como ajudá-lo a sair dali. Fiquei acordada ao lado dele por horas, enquanto ele voltava a dormir, tentando entender o que estava acontecendo. A partir daquela noite, os pesadelos de Lucas se tornaram mais frequentes. Ele acordava no meio da madrugada, sempre com a mesma história: perdido, sozinho e incapaz de encontrar o caminho de volta. Eu sabia que havia uma conexão entre os sonhos dele e as ligações que recebi, mas ainda não sabia o que aquilo significava, e cada vez mais eu me sentia impotente diante do que estava por vir. Depois de tantas noites mal dormidas e de ver Lucas cada vez mais abatido pelos pesadelos, eu decidi que precisava fazer alguma coisa. Aquilo já não parecia mais apenas uma fase, e as ligações misteriosas continuavam me atormentando. Algo estava profundamente errado, e eu precisava entender o que era. Comecei a pesquisar sobre o prédio onde morávamos. Eu nunca tinha me preocupado com sua história antes. Era um lugar antigo, mas parecia seguro e bem localizado. No entanto, quanto mais eu investigava, mais perturbadora a história se tornava. Descobri que, muitos anos antes de nos mudarmos, houve o desaparecimento de uma criança da mesma idade de Lucas. Ela sumiu do prédio e a família nunca encontrou qualquer vestígio do paradeiro. Na época, o caso foi manchete em alguns jornais locais, mas acabou caindo no esquecimento depois de alguns meses sem respostas. O que mais me chocou foi perceber as semelhanças. A mesma idade, a mesma sensação de estar perdido em um lugar escuro, descrita pela mãe da criança desaparecida. Não era só isso. Conversando com uma vizinha mais velha, fiquei sabendo de antigas lendas urbanas que envolviam o bairro. Algumas pessoas falavam sobre uma entidade sombria
que vagava à noite, especialmente nos prédios mais antigos, à procura de crianças. A história era considerada apenas um mito local, mas, dada a situação que estávamos vivendo, não pude evitar dar crédito àquilo. Será que essa lenda tinha algo a ver com as ligações? A sensação de urgência crescia dentro de mim. Não era mais apenas sobre pesadelos ou telefonemas assustadores. Eu temia que Lucas pudesse ser a próxima vítima desse mistério. Algo estava tentando se comunicar comigo através dele, e eu precisava entender o que era antes que fosse tarde demais. Afinal, quantas noites mais eu poderia suportar antes de perder o meu filho para algo que não compreendia? Desesperada e sem saber mais a quem recorrer, decidi agir. Instalei câmeras no quarto de Lucas, na esperança de capturar algo. Qualquer coisa que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Eu precisava de provas, de uma confirmação de que não estava perdendo a sanidade. Se algo de fato estivesse acontecendo com ele enquanto dormia, eu teria uma chance de ver. Naquela noite, tentei me preparar para o pior. Mantive o celular ao meu lado, o coração pesado de antecipação. As últimas noites tinham sido tão cheias de medo que eu sabia que mais uma ligação viria. E, como esperado, por volta das 3, o telefone tocou. Aquela sensação familiar de pavor voltou com tudo. Atendi, e a voz de Lucas estava diferente desta vez. Mais fria, quase distante. Mãe, me busca, eu estou aqui. Você não me encontra. Ele parecia perdido, mais do que nos outros dias. Mas o que me arrepiou de verdade foi olhar para as imagens da câmera do quarto. Lucas estava deitado, imóvel, como sempre. Mas algo parecia fora do lugar. Na gravação, vi que ele se sentava na cama e, mesmo dormindo, parecia falar em um telefone imaginário, como se estivesse repetindo a mesma conversa que eu ouvia na ligação. Era como se ele estivesse preso, revivendo aquilo em um ciclo que eu não conseguia quebrar. Naquele momento, soube que não podia mais ficar naquele lugar. Eu precisava tirar Lucas dali, antes que ele fosse completamente engolido por essa escuridão. Eu precisava proteger meu filho, custasse o que custasse. Fiz as malas logo de manhã. Estávamos prontos para sair. Mas algo me dizia que a casa não nos deixaria ir tão facilmente. Naquela última noite, eu estava determinada a sair com Lucas. As malas estavam prontas e o relógio parecia correr mais devagar enquanto eu esperava o amanhecer, ansiosa para sair daquele lugar. Cada ruído na casa me fazia saltar, mas eu me mantive firme. Não importava o que acontecesse, nós iríamos embora. Às da manhã, como um relógio macabro, o celular tocou mais uma vez. Respirei fundo, quase como se soubesse que essa seria a última ligação. Atendi, já esperando ouvir a voz de Lucas. Mas o que ouvi fez o frio percorrer minha espinha de um jeito diferente. Desta vez, a voz era a minha. Laura, você não pode fugir. Não adianta correr. Ele já está perdido. E agora, você também. Desliguei o telefone com a mão tremendo e corri para o quarto de Lucas. O que encontrei lá me aterrorizou de uma maneira que palavras mal podem descrever. Lucas não estava na cama. O quarto parecia mais escuro do que nunca, como se uma sombra tivesse tomado conta do espaço. No canto do quarto, em frente à janela, havia uma figura pequena, indistinta, de costas para mim, Lucas. Mas algo não estava certo. Quando me aproximei, meu coração quase parou. Havia duas figuras. Uma era Lucas, de pé, imóvel, com o olhar vidrado. A outra, uma criança idêntica a ele, mas com uma escuridão profunda no rosto. Como um reflexo distorcido
de quem meu filho era. Eu me senti impotente. Não havia para onde correr, nem para onde fugir. Por um instante, tudo ficou em silêncio. E então Lucas, ou o que parecia ser ele, sussurrou, sem se virar para mim. Mãe, você não me achou. Até hoje, não sei se conseguimos realmente sair daquele apartamento. E se saímos, eu me pergunto, será que ele veio comigo?